presença são as bases da vivência espiritual profunda de qualquer tradição. Algumas são muito explícitas, outras mais explícitas na ênfase, na presença. Algumas falam muito pouco do amor, né? E algumas falam muito pouco na presença. É difícil também conceituar essas duas experiências. Amor é algo como sentir o gosto de uma maçã. Você não tem como descrever o gosto de algo, né? É uma vivência íntima nossa. Mas eu acredito que todos aqui, em algum momento, tiveram a visita dessa vivência e foram tocados de alguma forma. Mesmo tradições com, vamos dizer assim, nem muita ênfase na presença, nem muita ênfase no amor, acabam encontrando, de uma forma ou de outra, esses caminhos dentro das suas práticas. E eu pessoalmente acredito que quando essas qualidades não estão presentes, não dá para dizer que exista de fato uma vivência espiritual. Pode haver uma vivência religiosa, né? Uma vivência de uma crença, uma vivência, enfim, institucional, mas a vivência espiritual, né, como qualidade de alma, ela é permeada por essas, vamos dizer assim, essas duas qualidades. Essa, inclusive, é uma forma de definir a vida espiritual, e eu gostaria de começar com essa definição, de que a experiência da espiritualidade é a presença na consciência dessas duas qualidades: a amorosidade e a sabedoria, cuja origem é a presença. Sabedoria é a capacidade de discernir, de perceber na vida a ordem que subjaz à vida, né? É dessa percepção que surgem as respostas orientadoras, respostas que constroem ao invés de gerar sofrimento. E o amor é essa resposta que surge profunda em nós, de conexão com alguém, com algo, com algum ser, enfim. Então o amor é a presentificação dentro de nós dessa lei maior de todas as tradições, de que de tudo está interligado, né? No amor isso se torna presente como uma qualidade na consciência, né? De forma que vamos dizer assim, toda a tradição verdadeira, ela acaba se constituindo numa metodologia, numa tecnologia, para tornar a vivência dessa qualidade espiritual da mente, uma composição de amor e sabedoria, cada vez mais viva, não só no pensamento, no sentimento, como na ação dos seus praticantes. E não é necessário salientar, porque é óbvio, que o próprio sucesso da nossa, vamos dizer assim, da nossa espécie, da nossa vida comunitária, depende absolutamente dessas duas qualidades. Tanto da qualidade amorosa, expressa no estilo de relações, quanto na sabedoria, expressa nas escolhas da cultura e nas escolhas nas vidas pessoais. Então, talvez a primeira grande pergunta seja a seguinte: é possível pensar nessas duas qualidades da mente espiritual como separadas? Né? Eu poderia desenvolver amor e não desenvolver sabedoria? Ou poderia desenvolver amor, sabedoria e não chegar a ter uma vivência do amor? E eu creio que não. Ao contrário, quando o pensamento se desenvolve na direção de uma inteligência mais refinada, né? Mas essa inteligência mais refinada, ela não é permeada por esse senso de unidade, esse senso de conexão
essa sensibilidade para o outro que está na raiz do amor, essa inteligência facilmente vai se tornar um poder destrutivo, podendo mesmo chegar a ser um poder cruel. Da mesma forma, o amor, como vivência construtiva, como uma vivência acolhedora, né, de si e do outro, ele facilmente pode se tornar uma experiência de controle ou de só emocionalidade, se não for acompanhada de um discernimento profundo. E vale a pena a gente investigar com um pouco mais de cuidado como isso acontece, tanto na ausência da sabedoria em relação ao amor e as consequências disso, como na ausência do amor sem a sabedoria e as consequências disso, né? Eu acho que focalizar na ausência do amor na inteligência não é nem necessário ir muito longe, né? Acredito que todos nós aqui já convivemos com situações de nós mesmos como dos outros que nos permitiram observar o que isso significa, né? A inteligência pouco amorosa muitas vezes é feita a regras e normas, tentando moldar, controlar. Por que o amor é tão difícil de ser experimentado? Espero que vocês concordem comigo nessa afirmação. Até porque, se não concordam, eu convido vocês a se retirarem, porque vocês não precisam de nada do que vai ser dito aqui. Esse espaço é um espaço, claro, para quem sente as dificuldades do viver e pretende entender um pouco mais profundamente, numa investigação conjunta e livre. A gente aqui não repete dogmas, não tenta encaixar a vida em nenhum molde. Apenas buscamos, com muita liberdade, usar o melhor do nosso discernimento para olhar a vida e tentar entender, compreender, observar na vida a sua ordem, enfim, a presença da sabedoria da vida no próprio existir, né? Nós, especialmente no Ocidente, que temos uma tradição focalizada no amor, não é? Basicamente, a religião cristã daria para definir como amar a Deus e amar ao outro como a si mesmo. O amor é o centro da nossa cultura religiosa. Curiosamente, a nossa cultura é de um belicismo inacreditável e de uma quantidade de exemplos de ausência de amor que vale perfeitamente a pena a gente colocar essa questão. Onde é que está a dificuldade para a vivência daquilo que tem sido ensinado, daquilo que tem sido proposto? E é evidente que essa é uma pergunta muito impactante e profunda demais para a gente acreditar que pode ter respostas simples para resolver. Eu realmente acho que são questões que só podem ser resolvidas no íntimo, no sentido de qual é a minha dificuldade para viver, descobrir a energia do amor. Qual é a minha dificuldade? Mas se todos nós temos essa dificuldade, todos nós nos perguntamos sobre isso, então eu também posso fazer isso. E tenho a ousadia de tentar fazer essa pergunta na frente de vocês, né? E tentar responder isso, enfim, com algumas ideias que são, para mim, orientadoras. Então a questão é: onde está a dificuldade da vivência amorosa, né? Onde está a dificuldade da vivência amorosa? O amor, ele pode ser criado por uma decisão minha de ser uma pessoa amorosa, de sentir amor. Comigo isso não acontece. Acho que com vocês também não. Eu posso tomar a decisão de agir de forma afetiva, de forma sensível, né? E fazendo isso, se faz com sinceridade,
eu acredito chegar o mais perto possível, né? O mais perto possível, em condições normais, desse campo psicológico onde pode surgir o amor, né? Uma vivência sensível. Mas me parece também que os caminhos por onde transita o amor, eles são tortuosos e sutis, e a gente muito frequentemente, mesmo numa experiência amorosa, facilmente a perde. O John Welwood, um psicólogo que me inspira profundamente, que propõe uma psicologia do despertar, para mim, ele dá a chave quando ele lança uma imagem. Ele diz o seguinte, que muito frequentemente as nossas experiências de amor, elas ocorrem quando aquele ser a quem nós amamos, vamos dizer assim, está vivendo um momento, está num momento da relação, né? Onde o ser dele brilha intocado. Ele fala que isso acontece normalmente no nascimento de uma criança, no nascimento de um filho, nas primeiras fases da paternidade e da maternidade. Você acolhe aquele ser. E ali se estabelece uma forte conexão de amor em condições normais, né? Ocorre o mesmo na morte. Frequentemente, na morte de alguém, esse alguém se torna, vamos dizer assim, inatingível por qualquer mecanismo de controle. E a experiência da morte, ela pode ser uma reveladora do amor, às vezes não assumido por aquela pessoa que se vai. E um outro momento é o início de um romance. Quando o mistério surgiu, quando os olhares se cruzaram, quando um forte impacto surge nos dois, ou em um dos dois, e aí surge uma qualidade amorosa, né? O que vai fazendo esse amor perder presença, perder sua, enfim, presença na mente? Por que ele se torna tão difícil? E eu lembro o que eu dizia há pouco, uma atitude sensível é importante para o amor. Talvez pudéssemos dizer que, pela própria natureza do viver, pelas dificuldades de responder a circunstâncias potencialmente geradoras de dor, nós, desde cedo, começamos a construir as nossas proteções contra o viver. Proteções necessárias, né? A ponto de um lama tibetano dizer, num livro, num parágrafo que me tocou muito, foi uma revolução na minha vida quando eu li aquele livro, se chama A Expansão da Mente, de Tartan Tulku. Ele dizia que o nosso ser, a nossa personalidade, é uma construção edificada sobre os alicerces do medo. Que o medo mora profundamente em nós. O medo sendo uma reação profunda dos seres humanos ao sofrimento. E em função do impacto do medo, todos nós vamos construindo proteções, couraças em torno do coração. E aí, o livre fluxo da vida, o fluxo livre da consciência, que é o que eu chamo de presença, aliás, é bom definir isso bem agora, né? Antes de ir à frente na questão da couraça no coração, presença é simplesmente o estado de sentir-se presente, né? De estar desperto, vivo, presente, consciente, aqui e agora. Onde a vida ocorre. A vida ocorre no aqui e agora. Numa flecha de tempo em que nós habitamos a ponta dessa flecha. O fluxo incessante da vida naturalmente gera um fluxo incessante de consciência. Toda a vida ela se desvela na nossa consciência. E, infelizmente, nem sempre nós acompanhamos o fluxo da vida.
e acabamos acompanhando um outro fluxo, meio que uma realidade secundária que se passa dentro da nossa mente, com significados que nós vamos adicionando ao viver, com crenças que, com o passar do tempo, nós vamos alimentando e que, sem que nós nos demos conta, acabam constituindo um moldezinho, uma janelinha com a qual nós olhamos a realidade. Então, toda essa série de crenças e construções, até teóricas, né? Jogos interiores, ou seja, o que eu quero do outro, como eu vou fazer para o outro chegar onde eu quero, todos esses mecanismos vão funcionando como aos poucos se constituindo uma programação mental que todos nós trazemos. E isso limita nossa percepção da totalidade da realidade. Então, todos nós vivemos no nosso mundo interno, né? Vivemos nessa construção. E essa construção, ela tem um profundo impacto do medo. Do medo. Um dos medos mais importantes vem justamente da nossa necessidade de amor. E que é o medo da rejeição, que faz com que nós nos protejamos. Essa proteção, baseada justamente no medo da rejeição, e eu um dia desse brincava com alguns amigos, eu acho que isso provoca um efeito em cadeia tão importante nas vidas das pessoas, né? Que daqui a uns 2000 anos rejeição vai ser prevista em Código Penal. Vai ser crime. Rejeitar vai ser crime. Quando se descobrir o efeito da rejeição, até na construção de uma sociedade. Porque a educação da maior parte das crianças, ela vem a partir da condicionalidade do amor, né? Eu amo você se reticências. Claro, não colocado dessa forma, mas expresso até de forma não verbal, né? Você será amado se reticências. E aí, todos, de uma forma ou de outra, vão atrás da percepção, tentando perceber o que precisam fazer para serem amados, porque a nossa espécie se caracteriza por isso, né? Uma criança humana não é igual a uma criança de um ser de outro reino. Ela não está preparada para daqui a poucas horas levantar e sair se defendendo. Ela é extremamente vulnerável. E, por conta disso, ela precisa do amor já nos primeiros tempos de vida. Em busca do autoconhecimento. Temas reflexivos e instigantes são apresentados no programa Em Busca do Autoconhecimento. Propostas, ideias e explicações com base em uma visão teosófica da vida. Em Busca do Autoconhecimento, diariamente aqui na TV Suprem. Vocês conhecem uma história? Me foge agora os detalhes, mas se não me engano se passa na Prússia. E o imperador desse reino, no século XVIII, se não estou enganado, ele pretendeu constituir o que ele chamou de um exército perfeito, né? E a crença dele era que o que tornava um soldado fraco era a mulher, a mãe. Eram os cuidados femininos que enfraqueciam a criança. Então seria importante, para constituir um exército, o exército perfeito, que a criança fosse desde cedo educada de uma forma masculina, né? Então ele criou vamos dizer assim, esse quartel pedagógico, essa escola militar, se eu posso chamar assim,
criou com essas crianças recebendo apenas as necessidades básicas de profissionais, né, sem a atitude cuidadosa e amorosa feminina, né, materna. As crianças eram retiradas das famílias, uma honra compor esse exército desse reino, e ali estava então implantada uma pesquisa, posso dizer assim, uma pesquisa sobre o ser humano, que era a criação de um exército perfeito. Se você vai ler os relatos históricos do resultado desse empreendimento, o que consta é que não pôde ir à frente porque essas crianças morreram de alguma epidemia desconhecida, né? Ou seja, os adultos perfeitos não chegaram à idade adulta, os soldados perfeitos não puderam chegar à idade adulta. E isso fica perdido nos arquivos da história, até que um psicólogo chamado René Spitz observa o que ocorria com crianças, filhas de vítimas da guerra, que eram hospitalizadas e não eram buscadas por familiares. E acredito que muitos de vocês conhecem essas pesquisas. E o que se observa é que quando uma criança cresce sem o contato, né, sem o cuidado, sem o contato, sem o toque, sem o cuidado amoroso, ela tem um padrão no desenvolvimento dela. Esse padrão começa com muito choro e inquietação. Quando a criança é pega por alguém, ela agarra como que não, para não soltar. Mas se o abandono continua, essa criança ela se coloca numa posição física específica, passa a ficar prostrada, com o tempo não chora mais, e a terceira fase é o óbito. A criança morre. Dá para dizer que ela morreu por falta do cuidado amoroso, por falta do toque, por falta da troca. E isso ajuda a entender o que aconteceu com o exército perfeito do imperador europeu. Essa é a necessidade humana básica de amor. Portanto, uma necessidade que se torna facilmente manipulável, né? E esse desaprendizado que culturalmente nós temos sobre o amor, e eu acho que isso infelizmente é verdade, nossa cultura sabe muito pouco sobre o que é o amor. Apesar dos ensinamentos religiosos, não desenvolvemos uma cultura que compreenda realmente as dinâmicas do amor, tão pouco da sabedoria, daí o caos que nós vivemos, né? Daí se tornar necessário olhar com muita atenção para isso. Todos nós buscamos, de uma forma ou de outra, a vivência dessa necessidade. E na medida em que ela é, como acredito, um dos pilares da vida espiritual, por ela ser tão difícil, suspeita-se que ela tenha meandros que só com muito discernimento nós podemos chegar a entender o que impede a vivência do amor. E essa proposição inicial de que nós vivemos um fechamento, né, em função dessa, vamos dizer assim, do medo que nos protege, que nos faz depender cada vez mais do conhecido, né? Assim, daquilo que nós conhecemos. Vocês sabem bem, todos provavelmente acompanham ou talvez estejam vivendo situações de muito sofrimento na relação com outras pessoas, condições das quais a gente não consegue se libertar, né? Não é bom, é ruim, provoca o sofrimento, mas é um sofrimento conhecido. É um sofrimento conhecido. E aí, olha só como o medo atua, né? O medo nos leva a ficar na dor por conta do medo, por conta do imprevisível que vem a seguir. Essa dinâmica do medo do novo, né, não só bloqueia o coração, como bloqueia a própria mente. A presença, que é a base da meditação, ou seja, o fluxo contínuo
da atenção, né, a meditação é a própria abertura para o novo. A pessoa que se coloca na vivência meditativa e olha para o que se passa na própria mente, precisa não fazer nada. Precisa não fazer nada. Ela precisa simplesmente perceber. Perceber. E essa percepção sensível, ela vai sendo aguçada, ela vai sendo ampliada na vivência meditativa. Vai criando um silêncio consciente profundo quando a meditação se desenrola, se desenvolve, né? Que vai tornando tudo mais sensível. Tudo mais sensível. Mas o que é que impede a vivência da meditação? A inabilidade da mente de acolher o novo, de simplesmente parar e olhar, de entrar no fluxo. De entrar no fluxo. E aí então nós vamos encontrar nos livros de meditação que nós precisamos concentrar a mente, né, e tirar fora os pensamentos que tentam entrar no campo mental. E muitos vão tentar fazer essa batalha, e o que vai surgir é literalmente uma batalha entre pensamentos, com mais inquietação. Por quê? Porque a pessoa está tentando fazer algo, está tentando controlar algo. O mecanismo do controle. Controle acabou se tornando algo muito importante em nós, justamente por conta do medo. Controlar as circunstâncias para não sentir medo, não sentir dor. Eu lembro que uma teosofista, muitos anos atrás, que nos visitou, ela já faleceu, uma norte-americana, contou uma historinha interessante sobre isso. Ela disse que um homem pré-histórico, andando de pé descalço, com alguns companheiros, sentindo a dor dos pedregulhos, encontra um mamute morto. E aí ele sobe em cima do mamute e descobre que se ele sobe em cima do couro do mamute, não tem dor dos pedregulhos. E ele fala, pô, tive uma ideia brilhante, né? Vamos cobrir o mundo com um couro de mamute. Ou seja, vamos garantir absolutamente a segurança nossa contra o medo. Apenas que, no caso dele, ele achou que isso deveria ser feito controlando o mundo, né? Bota couro de mamute no mundo. E não pegando um pedaço de couro e colocando no próprio pé, que acabou sendo, infelizmente, a nossa saída histórica, cultural, que foi o sapato, né? Mas que simbolicamente significa eu me responsabilizando pela minha própria sensibilidade, pela minha vulnerabilidade e pela dor que pode vir, né? Então, que esse embrutecimento que o medo gera, que nos faz tentar controlar o mundo, por consequência controlar as outras pessoas, inclusive controlar aqueles por quem nós já sentimos amor. Quando não aqueles que são diferentes, que nós consideramos menores. Gerando na nossa relação com a vida uma relação mesmo, vamos dizer assim, objetivista, que carece da sensibilidade que é a porta de entrada do amor, né? E isso vai também se transpor para a vivência meditativa. Na hora que a pessoa está em contato com o seu mundo interno, ela vai fazer uma luta de controle. E a meditação é o oposto. Vocês lembram bem quando veio aqui aquele lama budista, considerado o homem mais feliz do mundo, segundo os testes, num laboratório sobre cérebro, e que fez uma brincadeira aqui nessa sala, dizendo às pessoas que ia propor um experimento e que depois ia contar um segredo, né? E ele disse assim, então, o experimento é o seguinte, vocês fechem os olhos, ou fiquem os olhos abertos, não façam nada, só fiquem aí, conscientes, e não façam nada. Se vier um pensamento, olha o pensamento, mas não faz nada. Façam. Aí todo mundo sentou, fez. Dali uns minutos ele para. Ok, vocês fizeram? Ninguém fez nada, né? Vocês não tentaram meditar, não é?
Ninguém tentou meditar. Então eu vou contar um segredo. Vocês acabaram de meditar. Esse era o segredo dele. Ou seja, o que ele estava ensinando é que a essência da presença, da meditação, é acolher o fluxo. É estar desperto e não resistir contra o fluxo da mente, que eu posso chamar o fluxo da vida que se desvela na mente. E mantendo consciência, mantendo atenção, nós vamos refinando a capacidade de perceber o que se passa na mente. Curioso como os tibetanos definem meditação. O termo tibetano para meditação é familiarizar-se. Olha que interessante. Deixa eu me familiarizar com o meu mundo interior, me familiarizar com a minha mente. Então, aquela pergunta inicial que dizia, que eu propus a você, será que as coisas vêm juntas ou vêm separadas? Dá para pensar sabedoria, presença e amor? Eu queria falar um pouquinho sobre a relação de presença e sabedoria já já. Mas de presença e amor, isso pode ser visto de uma forma separada? Não, não. Por quê? Porque a presença é a abertura sensível para o fluxo da existência. É parar de resistir. É se permitir a chegada do novo. É um relaxar contra posturas defensivas e amedrontadas. E esse estado de abertura, de sensibilidade, traz o melhor do ser humano. Então, se as tradições estão certas, dizendo que o amor é a base do universo, isso está presente na tradição esotérica, né? Aquela belíssima oração da unidade que diz: ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abrange na unidade, né? Ou seja, o amor está na base da realidade, na base do universo. É a força de coesão, é a força harmonizadora, né? Se isso está na base do universo e na base do nosso ser, a tendência é que isso venha para fora, não é? Claro, é o nosso potencial, já existe dentro de nós. Então a questão é como nós fazemos para não deixar surgir o que já acontece dentro de nós. Provavelmente o que nós fazemos é essa postura de conflito interior, fruto do medo, que gera, vamos dizer assim, uma autocrítica nefasta, uma autodepreciação, que faz com que nós tentemos nos modificar, e na tentativa de modificar, entramos em luta conosco mesmos, em conflitos interiores. Para que os outros não descubram o que nós achamos de nós mesmos, nós tentamos parecer algo melhor do que achamos que somos. E perdemos uma enorme energia nesse jogo interno. Pode surgir amor nesse campo mental? Só muito raramente, num lampejo romântico, em algum momento em que a mente para, numa contemplação de natureza, ou, enfim, o contato com alguma coisa excepcional, que pode nos permitir fazer um contato, mesmo que breve, com essa energia que habita em nós. Porque, em geral, perdidos nesse campo de muito desgaste energético, né, e de uma postura controladora, defensiva, cuja base é o medo, descobrir o medo em nós é algo muito profundo. Isso certamente não gera, não dá espaço para a geração da vivência amorosa. Se ela está na nossa natureza, ela só surge quando há fluxo, quando não há resistência, quando não há briga, interna ou externa, quando tem um acolher, que é a base da meditação.
O outro ponto que eu queria salientar, a relação entre presença e sabedoria, é que a presença é o início da sabedoria. Sabedoria é um olhar profundo, né? Sabedoria é um olhar profundo. Sabedoria é discernimento. E, curiosamente, para mim, o que esclarece muito é a filosofia hindu. A filosofia hindu diz o seguinte, que tanto o discernimento quanto o amor têm a mesma origem. O termo sânscrito para essa origem é buddhi, de onde sai o termo Buda, o desperto, né? Ou seja, são qualidades que habitam camadas muito profundas da nossa mente. Estão na nossa essência, sabedoria e amor. Se a mente vamos dizer, se nos familiarizamos com o modo de agir da mente, né, se orientados por ensinamentos profundos e verdadeiros, nós podemos ir desvendando um pouco do funcionamento da mente e do funcionamento da natureza, né, e vamos aprendendo a exercitar a reflexão cuidadosa, né, o olhar atento, o questionamento das próprias premissas, ou seja, a conquista de mais liberdade interior, liberdade mental, liberdade até das nossas crenças, libertação em relação ao que nos dá, vamos dizer assim, estrutura cultural, pessoal. Se aprendemos a fazer isso e vamos ganhando liberdade interior, se somos cuidadosos na maneira de olhar para o que se passa dentro de nós, os hindus chamam de viveka, o que surge. É um discernimento natural, a capacidade de ver a essência das coisas. Esse é o potencial que nós temos. Então, um trabalho a partir da presença, da atenção plena, um trabalho que envolve a contemplação dos temas mais importantes do viver, sobreviver, né? Dar tempo para isso, coisa que a nossa sociedade é toda montada para não dar, mas dar tempo para isso, para viver a reflexão cuidadosa, para viver a observação cuidadosa. Isso acaba resultando nesse efeito fantástico, espiritual, de você observar surgir na sua mente uma capacidade de discernir que você não tinha. O seu olhar vai ficando mais profundo. Você começa a entrar no campo da sabedoria. A sabedoria não é o que você pensa sobre as coisas. É a capacidade de ver profundidade e significado nas coisas. E isso é obtido, isso é encontrado, isso é um potencial que surge quando se adota essa atitude observadora. Uma atitude sincera, honesta, né? Uma atitude que se permite questionar as próprias bases do nosso pensar, das nossas crenças, né? Então, dessa liberdade interior, vai surgindo uma maior capacidade de discernir. E esse é o instrumento que nos permite, por isso que não dá para desligar sabedoria, presença de amor, que nos permite entender toda essa dinâmica do medo dentro de nós, das nossas proteções, né? Das nossas defesas, das nossas tentativas de controle, né? Do nosso fechamento para o viver, da nossa acomodação nas crenças já assimiladas, nessa dificuldade de revivificar a nós mesmos, de renovar a nós mesmos. Então, amor e presença vêm sempre juntos. E vêm juntos no fluxo renovador, que é a base da vivência meditativa. Na verdade, é a base do ser humano. Ser humano é isso. Ser humano é descobrir o que é ser humano. E se nós temos uma visão já muito estabelecida de quem nós somos, especialmente se essa visão é uma visão negativa, eu arriscaria dizer que nós limitamos muito o nosso estado como humanos. Porque aí nós vamos ficar lutando contra essas crenças falsas e desqualificadoras. O ser humano
Ser humano significa descobrir o que está na natureza do humano. Isso exige um olhar atento, receptivo, respeitoso para quem nós somos. Daí que não há amor possível se ele não começa na sua relação com você mesmo. Numa relação respeitosa, atenta e aberta para quem nós somos, para quem eu sou, para quem você é. Que nos retira essa postura desse jogo de autoacusação, de autodesqualificação que está na base da depressão. Esse jogo de autocontrole que está na base do controle dos outros. E aí nos estabelecemos numa atitude mais aberta, onde o que tem no nosso coração pode se mostrar. Então, assim, por que o amor é tão difícil? Porque nós perdemos um tempo danado numa luta interna para tentar ser o que nós não somos, tentar parecer mais do que achamos que somos. Ao invés de simplesmente acolher o que a vida traz e entrar num fluxo criativo que naturalmente, isso é a experiência de qualquer um que tenha experimentado isso está escrito nas tradições, naturalmente desse fluxo surge alegria, surge abertura. Alegria sem razão, que é talvez a primeira expressão do amor. E o amor aí pode se tornar uma experiência mais frequente. Agora, é absolutamente certo que o amor terá muita dificuldade para se fazer presente na nossa vida se nós não tivermos presença e, por consequência, repetirmos esses jogos mentais que nos desgastam, que nos aprisionam, um jogo de autoafirmação e de aparência, que não nos deixa abertos, que não nos deixa receptivos. A sensibilidade para isso, ela está aqui. Cada um sente, cada um tem. Mas é preciso entender. E aí só se faz realmente pela consciência, pela presença. Entender todos esses jogos que nos aprisionam. Então, sem pretensão de responder ou de dar respostas, né, a um tema tão complexo, a pergunta inicial: é possível ver amor e presença separados? Amor e sabedoria separados? Absolutamente não. Não. A sabedoria, ela surge justamente da familiarização com esses jogos. A sabedoria surge por desvendar como nós nos atrapalhamos. Portanto, eu concordo com o John Welwood, que diz que nossas neuroses, como disse um amigo ontem, todos nós, em alguma medida, somos neuróticos. Nossa sociedade é neurótica, porque cada um é neurótico, e vice-versa. Mas as nossas neuroses, ou seja, esses nossos jogos de autoafirmação e de aparência, eles são o próprio caminho para a sabedoria. Eles é que são, vamos dizer assim, o enigma a ser desvendado. Eles é que são o portal que nos leva a um outro estado do ser. Portanto, espiritualidade, ela passa pela neurose. E, curiosamente, eu acho que não dá para separar espiritualidade de neurose. Essa é uma afirmação meio complicada, né? Mas provavelmente não dá para separar espiritualidade de neurose, talvez a não ser nos estágios finais da evolução. Por quê? Porque todos nós temos medo. Porque esses jogos se tornam cada vez mais sutis dentro de nós. Porque é difícil, muito difícil, descobrir quando nós estamos cedendo à necessidade de poder e controle, à necessidade de parecer mais importante do que somos. Isso é um fenômeno impressionante no universo das religiões, onde muito frequentemente se observa que o real caminho espiritual, né, que vai pela transformação e que é dito nas tradições, num caminho de cada vez mais humildade, vai sendo em algumas pessoas trocado pelo caminho da autoimportância e dos cargos e do poder, né, que vão, na verdade, substituindo a vivência real. E olha, não há tradição em que isso não ocorra.
Aqui dentro isso ocorre. Porque isso é universal. E o que é isso? Isso é justamente a nossa neurose. Isso é a necessidade da afirmação do eu pequeno que não tem ainda condições de se abrir para o fluxo da vida e que precisa de algo para provar a ele mesmo que ele tem valor. E aí, luta pelo poder numa instituição religiosa passa a ser um prato cheio para fazer esse jogo. E a consequência qual é? As próprias instituições religiosas, que seriam, teoricamente, forças transformadoras e iluminadoras do mundo, se tornam a causa dos problemas. Porque não têm as respostas que só podem vir da vivência real para orientar os seus praticantes a fazerem essa revolução. Perdem o poder que deveriam exercer, o poder soerguedor, iluminador que tinham que desenvolver. Até por isso, nós estamos precisando de um aprofundamento do nosso olhar espiritual e do olhar religioso. Então, quando eu afirmo que não há separação entre neurose e espiritualidade, não é mais do que afirmar isso. Dentro de nós estão todos os mecanismos que nos colocam em contato com a dimensão transcendente e, ao mesmo tempo, nos impedem. E é a neurose que é o nosso grande caminho. A neurose, ela expressa as nossas defesas. Para cada um de nós, vem de um jeito, mas não de jeitos muito diferentes, porque, como diz um terapeuta em quem eu me inspiro, o Fritz Perls, criador da Gestalt terapia, ele dizia o seguinte, que um ser humano saudável é extremamente criativo. O ser humano saudável, ele é um tanto imprevisível. Agora, o ser humano neurótico, ele se encaixa em alguns poucos padrões. É verdade. Se encaixa em alguns poucos padrões, hoje estudados pela psicopatologia. E, assim não dá mesmo para separar. E a gente pode observar na nossa própria vida, se vocês tiverem a coragem de fazer isso, vocês vão observar como se mescla na vida pessoal de vocês